nós fomos ao Fala em segurança, por Congresso. gentileza. Ontem nós fomos ao Congresso. Ministro, segurança na nossa frente, por gentileza. Você vai esperar eu falar? É o ministro, segurança na nossa frente, só para ele afastar. Não vai avançar, não. A gente não vai chegar perto do Isso, senhor, só não. afastar, ninguém vai. Ninguém vai chegar perto do senhor, não. É um momento de serenidade. Isso, Estamos tranquilo. precisando de serenidade. Tá certo. Nós fomos ontem ao Congresso, a pedido do presidente da República, exatamente para termos uma conversa em torno da crise. Para termos uma conversa em torno da crise. Fomos ontem ao Congresso, a pedido do presidente Bolsonaro, para termos uma conversa a respeito da crise. Abordamos pelo menos 3 dimensões dessa crise. Primeiro, o ministro Mandetta e o Roberto Campos do Banco Central. O Banco Central porque ele monitora as economias, a economia internacional, ele monitora as economias avançadas e ele tem modelos de acompanhamento do contágio da crise, da velocidade de contágio da crise. O ministro Mandetta chamou atenção para o momento que está se aproximando, que é o momento onde a onda de impacto deve pegar o Brasil. Ela normalmente pega, sobe rapidamente o contágio, fica um bom tempo fazendo essa difusão do contágio e depois ela desaba também rápido, a ponto de que na China já estão desmontando os hospitais extras que eles construíram para enfrentar a crise. O ministro Mandetta explicou que a onda está se aproximando e abordou os aspectos que nós devíamos tomar, os cuidados que nós devíamos tomar do ponto de vista de lavar as mãos, evitar contágio, evitar aglomerações, coisas desse tipo. Logo depois, nós abordamos a dimensão econômica em si. E eu chamei a atenção para um fato que é real, que é concreto. A economia mundial já estava descendo. Ela estava em desaceleração sincronizada. Eu tinha ido a Davos e já tinha trazido esse diagnóstico. A economia mundial estava descendo e ela acelerou a queda com o coronavírus. Mas o Brasil está fora de fase. Enquanto a economia mundial estava acelerando, o Brasil estava desincronizado. O Brasil estava fechado. Então agora eles estão descendo quando nós estamos iniciando nossa decolagem. O Brasil estava em plena reaceleração de crescimento. No último trimestre do ano passado, sobre o último trimestre do governo Temer, já estávamos a 1,7% de crescimento. Então nós já estávamos entrando em 2%, que seria a nossa estimativa para esse ano. Tinha gente que estimava 2,5%, com o coronavírus agora cai meio, pode voltar a 2%. Eu já estimava 2% e estou observando o efeito sobre a economia. Em alguns setores que nós sabemos vão ser impactados, viagens internacionais, serviços em geral, quando você tem a cadeia hoteleira, porque não vendo a viagem internacional, também não se usa o hotel, aí passa para restaurante, que é uma série de efeitos que nós estamos já analisando e nos preparando para enfrentar ali na frente. Então, do ponto de vista dessa dimensão econômica, eu reafirmo que o Brasil tem uma dinâmica própria de crescimento. Se nós fizermos nossas reformas, se nós avançarmos, se estivermos corrigindo, fazendo as nossas transformações internas, vamos parar investimentos em saneamento, investimentos em infraestrutura, investimentos em logística, o câmbio alto, se por um lado atrapalha, por outro lado, auxilia nas exportações, os juros estão baixos, os investimentos internos de construção civil estão aumentando, o crédito está expandindo a 2 dígitos. Os bancos públicos abriram as comportas para empréstimos para pequena e média empresa. Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, todos já estão em campo, abrindo a torneira. O Banco Central reduziu os compulsórios. Nós temos ainda a ferramenta monetária para usar. Então nós estamos numa situação onde temos dinâmica própria de crescimento. Nós não podemos nos atingirmos, nós mesmos. Por exemplo, ontem aprovamos uma medida à tarde, no Congresso, onde nós vamos gastar mais 20 bilhões e isso derruba todos, vocês estão vendo as bolsas caindo, os juros subindo, isso derruba toda a nossa expectativa exatamente de manter a correção de rumo que nós estamos fazendo na economia brasileira. De forma que o próprio presidente da Câmara, o próprio presidente do Senado lamentaram a decisão de ontem à tarde e à noite, conversando com o presidente Bolsonaro, e disse, olha, vamos ao Congresso, é hora de união,
A saúde do Brasil está acima dessas disputas políticas. Vamos conversar sobre isso. E foi muito interessante, porque entramos então na terceira dimensão da crise. Por um lado, é um problema de saúde pública muito sério. Por outro lado, nós temos capacidade e velocidade de escape para manter a nossa decolagem. Nós estávamos em pleno voo, começando a decolar quando fomos atingidos por essa onda. Mas nós temos capacidade econômica de produzir uma dinâmica diferente. Nós não estamos sincronizados com a economia mundial. A queda lá era inevitável. Eles estão já há muitos anos esgotando suas ferramentas, já estão com juros zero, quer dizer, fizeram todo o esforço possível e eles estão em plena crise no mercado de títulos, de renda fixa. Já não tem esse instrumento de defesa, estão partindo já para o front fiscal. Nós estamos ao contrário, nós precisamos justamente de espaço fiscal. Com as propostas que mandamos de reforma, nós adquirimos no pulmão, oxigênio fiscal para fazermos o contra-ataque também. Então nós estamos seguros de que o Brasil pode ter uma dinâmica própria. Nós temos que manter o curso, manter a serenidade, vamos aprofundar as reformas. As sugestões que estão lá, há 16 propostas pelo menos, nós mandamos já umas 48 propostas, mas 16 são mais urgentes, para justamente destravarmos os investimentos em saúde, saneamento, infraestrutura, logística, gás. Então há uma série de propostas lá que nós podemos acelerar o nosso crescimento e reduzir o impacto, porque o impacto vem, agora o impacto passa. Na China, por exemplo, o impacto do ponto de vista de saúde pública começou a passar. E a economia mais para frente deve começar a se recuperar. O impacto de saúde pública está começando a atingir o Brasil. Então há uma hora de união, houve uma sugestão excelente do senador Randolfo Rodrigues, exatamente a propósito dessa disputa de recursos, que é um exercício também natural. Nós estamos numa democracia, os poderes são independentes, eles lutam pelos recursos orçamentários. Então, no meio dessa disputa, por esses recursos orçamentários, que estavam em torno de 30 bilhões primeiro, depois caíram para 15, estavam quase acertando aí em torno de 10 bilhões essas disputas orçamentárias, veio a sugestão, vamos pegar esses 10 bilhões, que era objeto de disputa, vamos mandar 5 bilhões para o Mandetta já, para o ataque ao coronavírus, vamos separar os outros 5 para um fundo de combate à pandemia, à medida que os impactos então se verificam. E tudo isso confirma o nosso diagnóstico anterior. O Brasil já tem um sistema de saúde descentralizado, com o SUS cobrindo todo o Brasil. Há postos de atendimento, 45 mil postos de atendimento em mais de 5 mil municípios. Então, se nós jogarmos um pouco de recurso lá, isso tem uma distribuição. E essa é toda a nossa ideia de mais Brasil e menos Brasília. Em vez da decisão estar sempre aqui, os recursos já deviam estar lá com o Pacto Federativo, de forma que cada unidade da federação possa se defender, em vez de depender do organismo central. E o organismo central tem sempre que se reunir com medidas de emergência de última hora, em vez de cada um poder enfrentar o seu problema com uma rede de saúde que já é descentralizada, com os recursos também descentralizados para nós enfrentarmos a crise. De forma que nós reafirmamos que, do ponto de vista da economia, nós temos com toda a serenidade, nós temos capacidade de enfrentar qualquer exacerbação indevida da crise, toda essa ansiedade, de repente, no mercado de câmbio, no mercado de ações, esses efeitos são naturais no sentido de crise. Quando há uma crise grave, todo mundo começa a se movimentar. Mas nós temos a serenidade, estamos seguros que é uma hora de transformar a crise em reformas. E com as reformas vem o crescimento, a geração de emprego e a geração de renda. Mas há espaço também para medidas emergenciais, além dessas medidas de reforma? Certamente. Mas a posição da economia é subsidiária à posição da saúde. O ministro da Economia pode dizer, olha, fiquem todos em casa, ninguém sai mais e o PIB de repente afunda. A saúde é que sabe, a orientação básica da saúde. Podemos ou não podemos, se lavarmos as mãos, se nos cuidarmos, podemos ou não podemos manter atividades normais. Evita o aglomerado, evita a contaminação em massa, mas leve sua vida normal, vá para o trabalho, volte para o trabalho. Então essa orientação tem que vir da saúde. E nós temos que ter uma atitude
Uma atitude é instantânea, vamos mandar recursos já para a saúde. Vamos mandar já os recursos para a saúde. Foi muito bem-vinda a sugestão do senador Randolfo. O Congresso, a fração do Congresso que estava reunida lá, as principais lideranças, convergiram na hora, que é uma medida inteligente. Então, em vez de ser um objeto de disputa política, é simbólico. É simbólico. Em vez dessa disputa política por recurso, que era legítima, trata-se de um exercício de orçamento impositivo. Estava havendo uma disputa de recursos no exercício do orçamento impositivo. Economia crescendo 2%, aprofundando as reformas, o exercício de orçamento impositivo será bem sucedido. Mas melhor ainda é sabendo que a saúde do povo brasileiro, estando acima das disputas políticas, somos todos brasileiros, vamos pegar esse objeto de disputa e vamos transformar numa ferramenta de união. Então, os três poderes, o presidente da República, o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente Maia da Câmara de Deputados, ontem já trocaram os sinais e as mensagens dizendo: vamos nos unir, vamos enfrentar essa crise. E para reforçar a ideia dessa vibrante democracia brasileira, o senador de oposição, Adolfo Rodrigues, diz: vamos pegar esses recursos que são objeto de disputa e vamos colocar isso a serviço da saúde brasileira. Vamos pegar os 5 bilhões que o ministro Mandetta está pedindo, vamos mandar esse recurso para o ministro Mandetta, e os outros 5, ou um pouco mais, vamos deixar num fundo de emergência para combate à pandemia. Depende de PLN, presidente. O presidente nos pediu para ir ao Congresso, pedir essa ajuda. O Congresso reagiu muito bem, as principais lideranças, Rodrigo Maia, Alcolumbre, e, como eu disse, senadores da oposição, dando sugestões. O deputado Molon também disse: olha, e gastos emergenciais? Podemos fazer gastos emergenciais? Precisamos de algum espaço fiscal. Se justamente andamos um pouco com as reservas, com as reformas, abrimos esse espaço fiscal e usamos uma parte dele, certamente. Então, estamos abertos a isso. Agora, o importante é a serenidade. E quanto à aprovação, ainda à tarde, talvez não tivesse tão clara a profundidade do problema de saúde, aquela aprovação à tarde, de 20 bilhões de despesas adicionais. Nós vamos ao Supremo, nós vamos ao TCU, que tem já casos prévios, argumentando pela lei de responsabilidade fiscal. Você não pode criar 20 bilhões de despesa sem dizer de onde vêm os recursos. É proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Nós não temos a capacidade de executar algo que pode ser ilegal. Mas é derrubar, ministro, no STF? Então nós vamos ao Supremo, nós vamos ao TCU, e justamente nós queremos que esses recursos sejam usados na medida da emergência. Então, se há uma emergência de saúde, vocês estão vendo o deslocamento que isso causa. Os juros já começaram a subir, uma incerteza enorme. Todo o exercício de estabilização que nós estamos conduzindo para a economia começar a retomar o crescimento econômico, daqui a pouco nós vamos conseguir fazer algo que estava completamente fora do script. Nós mesmos vamos derrubar o nosso avião. Nosso avião está começando a decolar, está subindo. A economia mundial está num outro avião que está em queda. O nosso está decolando, nós já ficamos anos cá embaixo. Agora que nós começamos a decolar, nós mesmos vamos brigar a bordo para derrubar o avião? A avaliação é que não tem espaço no orçamento para A nossa avaliação é que, se há algum espaço agora, é justamente para remanejar o orçamento para essas prioridades. Então, é uma disputa legítima. O que aconteceu ontem é que o Congresso mandou um sinal também para o governo. Da mesma forma que o governo manda sinais para o Congresso ontem mandou um sinal para o governo. Falou: olha, nós também podemos tomar nossas iniciativas aqui para prejudicar. Se houver uma disputa de poderes uma hora dessa, em vez de um bom entendimento, só o Brasil que perde. Mas se tiver que contingenciar, tem risco de shutdown, ministro? Para acomodar esse O contingenciamento aconteceu ano passado e, como prevíamos, a economia começou a melhorar, aquilo foi desfeito. Então, esse ano, da mesma forma, no início do ano,
ser atingido de novo. O ano passado foi Brumadinho e Argentina, que absorvia mais da metade das exportações do nosso setor automobilístico. Então eles nos atingiram, a arrecadação veio meio abaixo. Esse ano a arrecadação começou extraordinariamente forte. Aí somos golpeados agora, estamos examinando o orçamento. O que vai acontecer? Agora, o importante é esse entendimento que começou a acontecer. Uma disputa legítima de recursos pela imposição, digamos assim, pelo exercício do orçamento impositivo. Ela se exacerbou um pouco. O governo, de um lado, mandou sinais para o Congresso não gostou, o Congresso devolveu com esse, aprovando isso, mostrando, olha, nós também podemos fazer coisas que não são tão construtivas nesse momento. Mas rapidamente os dois lados perceberam isso, lançaram as pontes, o entendimento começa de novo e eu acho que nós vamos resolver isso. Ministro, aí a sua emenda de relator é para derrubar a medida, ministro. Besteira do governo chegar a R$5. O que aconteceu? Não, eu não disse besteira do governo. Você se lembra que eu usei uma expressão diferente. Eu falei assim, olha, se o presidente, se o ministro, se a oposição, se o Congresso, então, e é exatamente um sinal como esse. Se nós estamos juntos pela saúde do povo brasileiro, em vez de termos essas disputas políticas, que são muito bem-vindas no regime democrático normal, mas numa hora de emergência, nós transformamos essas disputas políticas, na verdade, num mutirão de solidariedade, está tudo sob controle. Nós vamos sair da crise. É uma crise passageira, é uma pandemia, como foi dito do ponto de vista de saúde pública. Tem uma onda de impacto, tem um período de difusão, e depois ela cede também com força, já está acontecendo isso na China. Nós vamos tomar um impacto agora. Então, em vez de nos perdermos em disputa política, esse é um bom sentido em que eu usei isso, besteira. Se fizermos besteira. Não era só eu, o governo, não. Somos todos nós. Congresso, Senado, Câmara, Presidência da República, ministros, opinião pública informada pela mídia. Todos nós somos responsáveis. É hora de explorarmos as disputas e jogarmos uns poderes contra outros com pequenos deslizes de comentários? Ou é hora de tentarmos interpretar corretamente o que está sendo transmitido e tentarmos construir a saída juntos? É isso que nós esperamos de vocês. Ministro, projeção de crescimento vai cair de novo, ministro? Projeção do PIB, ministro, o senhor falou em 1%.